Deu ruim, galera. O Naruto não tem paz. Nem mesmo quando ele está fora de cena, o Jura, maior vilão de todos, revelou não só o motivo de querer o Naruto, como sabe que o Hokage tá vivo. E é pior que isso. Sério, o Boruto e o Kawaki estão com um baita problema. Então, sem enrolação, bora! Galera, esse capítulo foi insano. Não esperava menos. Afinal, era o momento do Kawaki mostrar seus verdadeiros poderes, pós-ajuste do Amado. Se você reparou bem, ele não mostrou habilidades novas. Até porque não tinha o que mostrar, né? Apenas uma coisa nova, que é o bastão. E é a primeira vez que vemos ele usar. No entanto, essa batalha dele contra o 10 Caudas serviu para mostrar o nível do Kawaki. Mas não foi só o nível dele, como também do Jura. Principalmente do Carequinha, que acabou revelando muita coisa pra gente. E trouxe novamente o Naruto em pauta de discussão. Porque a gente já tinha esquecido que o Jura queria o Naruto. Parecia que ele havia até desistido da ideia. E o motivo disso é simples, a Himawari, porque quando o Jura surgiu e deu aos Shinjus uma direção para a existência deles, todos acharam um alvo e decidiram devorar eles. E o alvo do Jura não era ninguém mais e ninguém menos do que o Naruto. Na época ficamos sem entender muito bem, mas parecia que ele era mais ali por causa da Kurama, porque lá no comecinho o Jura não estava tão desenvolvido igual agora, se abrindo do que ele pensa das coisas no nível de avaliação. Ele estava assim, se demonstrando um cara bem observador, mas não tinha dito com todas as letras o real motivo de querer o Naruto. De resto partiu de dedução nossa mesmo que lemos o mangá. Pois assim que ele chegou na vila, deu um fim nos shinobis, surrou Kawaki, ele falou pro Hidari que estava sentindo uma biju, e foi em direção que ele achava que o Hokage estava, achando que era por conta do que ele sentiu. E ao chegar no local, ao invés de ser o Naruto, era a Himawari. O Jura ficou ali até tipo assim, sem entender nada, mas na mesma hora ele aceitou de boa, que a partir dali a garota em sua frente seria o seu alvo. Tudo por conta de ter sentido a biju, e não se falou mais no Naruto, só passou a mirar na Himawari como alvo dele. Então parecia que o Jura não queria mais nada com o Naruto, parecia que o Kimoto tinha usado o Hokage como um pretexto de fazer o Jura vir pra Konoha e se aproximar da Himawari, o que sim serviu como narrativa, o normal, mas agora neste capítulo 24 de Boruto Vortex, descobrimos que não é só sobre a Kurama, é algo que vai além disso, uma coisa que leva o interesse do Jura, ao ponto de ver como uma atualização, de ser tão importante quanto um fruto de chakra, até porque se o Jura não desse tanto valor assim aos seus alvos, ele já teria devorado o Kawaki, mas tudo que ele está fazendo parece que está se aproveitando ali ao máximo de cada momento. Ele tem um objetivo final, que é o fruto de chakra, e para isso precisa de um outro Satsuki, que é o Kawaki, mas não está nem um pouco ali com pressa, ele está observando cada detalhe e fazendo pesquisas, tentando entender tudo ao seu redor e o porquê das ações humanas. Cara, ele não é aquele vilão que vai até o alvo e pronto. O Jura tá se mostrando um vilão interessante. Seus interesses vai além de uma atualização. Até o momento, ele não demonstrou ali tipo arrogância por ter o poder que tem. Como vimos, ele lutou contra o Boruto e Kawaki e revelou o que ele estava fazendo. Ou melhor, o que a luta que ele teve fez com ele. O 10 Caudas saiu na padaria com o Boruto pra matar ele. E Uzumaki acertou o Rasengan nele, trocaram vários golpes, o Jura mostrou até admiração pelas habilidades dele, depois trocaram mais golpes e então o Boruto tirou uma das pernas dele. E ao invés de achar que estava em desvantagem e demonstrar preocupação por perder um dos membros do seu corpo, o Jura elogiou o Boruto na mesma hora que ele arrancou sua perna, falando que era admirável. E uma coisa dessa, galera, era óbvio que ele tinha muito mais que mostrar pra gente, que o Jura não tinha mostrado tudo ainda. Mas não para por aí, porque o Kawaki fez isso aqui com ele e nada aconteceu, não adiantou nada. E aí entramos nas cenas de luta entre Kawaki e Jura, e os dois trocaram vários golpes também. O Kawaki desviou da Bijudama, acertou os bastões pequenos nele, absorveu sua Bijudama, rebateu os ataques do Jura e em seguida surrou o Jura com seu bastão atacando sem parar e pressionando ele com tudo para jogar longe. Parecia até que o Kawaki estava vencendo e o Jura parecia que estava em desvantagem, no pior cenário possível. Ele não tinha mais o que fazer, mas mesmo estando aqui todo ali surrado e cheio de buracos pelo corpo, ele abriu o livro para ver uma de suas páginas e anotações e começou a falar sobre o aumento de poder do Kawaki e que isso já havia acontecido antes, tanto com a Himawari, que viu o Inoji se ferir, quanto com a Sarada, que despertou o Mangekyo e destruiu um de seus aliados. Tipo, ele levou a surra, mas não parecia que tinha apanhado. E ao falar um monte na cabeça do Kawaki, o moleque só foi e atacou ele com a explosão de energia, que facilmente teria destruído ele. Mas não aconteceu nada também. Na verdade, é pior, aconteceu. Ele se regenerou sozinho, várias raízes saíram do seu corpo. E ele fez até um assento ali e ficou de boa olhando pro Kawaki, na pose ali de vilão, que sabe que seu poder é inabalável. Só que claro, a gente já esperava algo novo vindo dele, mas veio de um jeito assim, galera, absurdo. E aqui só revelou o que nós já esperávamos, que toda aquela luta que ele teve contra o Boruto e contra o Kawaki não passou de uma brincadeira. Na real, serviu como evolução pro Jura. Com o poder que ele tem, lutar contra o Boruto e depois contra o Kawaki, serviu como um gancho de experiência, coisa que ele não tinha, nunca sequer havia lutado. Então isso também é um ponto a se levar em conta, se movimentar pela primeira vez e usar seus poderes em batalha. E a gente viu isso no mangá mesmo, dele aprendendo qual era a melhor forma de usar o seu poder. Quando estava atacando o Boruto, ele estava lá tipo voando, desviando de tudo, e usando Hiraishin para desviar das Bijudamas. O Jura
prestou atenção em tudo e aí ele disse que usar Bijudama no Boruto não era eficaz, era lenta, e precisava atacar de um jeito mais veloz. Nesse sentido, e foi quando começou a atacar com seu Rinnegan, sem ser Bijudama diretamente. O ataque até parecia que estava em cima do Boruto, destruindo ali as rochas. E isso, galera, ele aprendeu na hora ali, qual era o melhor jeito. E contra o Kawaki, não usou a estabilidade por estar com o Rinnegan furado e só com o outro que lança Bijudama. Porém, ele poderia ter se regenerado desde o início, mas só deixou ser solado e aceitou de boa. E só quando o Kawaki se alterou e ele viu que era um ataque destrutivo, que resolveu se regenerar e mostrar que estava apenas testando eles. Foi quando começou a provocar o Kawaki falando sobre o Naruto. Inclusive, cara, fez até essa pose aqui, com a mão na cara e um olhar, tipo, provocativo. O momento em que descobriu que o Naruto ainda estava vivo. Ele disse que o Kawaki ajudar o Boruto era uma coisa que nem havia passado pela cabeça dele. Porém, ainda assim, tem uma pessoa que o Kawaki quer proteger mais que qualquer coisa no mundo. E que dava pra ver nos olhos dele que o Naruto ainda estava vivo. E que por causa disso, ele tinha certeza. Sério, depois de mais de 10 meses de lançamento, o Jura nem tocou no nome do Naruto. Nem parecia que ainda estava interessado pelo Hokage. Pois como a gente viu, ele só mirou na Himawari e viu ela como alvo ao sentir a biju nela. Mas agora, neste cap dessa conversa dele com o Kawaki, claramente, galera, o Jura não deixou de querer comer o Naruto. Ele ainda quer o que o Naruto tem, que antes era só dedução nossa porque o Jura não tinha falado. Ele só havia dito que seu alvo era Naruto Uzumaki. Mas aí viu a Himawari e, como eu disse, o cara passou a querer ela. E sério, quem iria imaginar, né, que neste capítulo o Jura iria mencionar o Naruto. E desta vez ele disse o motivo, que era bem óbvio até, mas o Jura acaba falando ali, saindo da própria boca dele. Não se trata mais da nossa dedução. Ao tentar provocar o Kawaki, ele fala sobre o Naruto. E pela tradução que temos, que não é oficial ainda aqui, o Jura disse a respeito do Naruto, de que por conta dele ter se conectado com as bestas de caudas, o contato que ele tem com elas, o amor era o ponto crucial para isso, que fez isso ser possível. E que isso também era essencial pra ele, dando a entender dessa maneira, até porque o Jura é um biju, né? Ele é o das caudas, e saber que um humano se aliou, se tornou amigo de besta de caudas, e elas deram poder pra ele, é algo que motiva o Jura a achar que tem algo que ele precisa saber, como o motivo de que sente que deve devorar o Naruto, é como preencher algo nele. O que leva a entender isso é que o Shinjus ter um alvo, é que ao devorar os alvos, eles acessam as memórias e os sentimentos e as experiências deles. Afinal, só de um humano virar árvore e nascer Shinju, o seu clone tem memórias e tem sentimentos, como a Matsuri, por exemplo, que se apaixonou pelo Konohamaru por conta da Moigi, que era original e tinha esses sentimentos. Então, se devorar seus alvos, leva a algo mais profundo. E o Jura agora, pela tradução que temos, aparenta ter dito que precisa disso, ou seja, do Naruto. Tradução não oficial, mas com certeza foi isso que ele quis dizer. Ele ainda quer o Hokage e com certeza vai tentar capturar o Naruto. O problema é que o Naruto está dentro de uma dimensão onde o tempo não passa. E essa dimensão é do Donjutsu do Kawaki, ou seja, só ele e mais ninguém tem acesso. Logo, o Jura não consegue acessar esse local. Mas galera, estamos falando do Jura, né? O cara que brincou com o Boruto e Kawaki e evoluiu ao lutar contra os dois. Não duvidaria nada disso também. Então sim, o Naruto ainda corre perigo, mesmo estando mais seguro que nunca, por estar dentro de uma dimensão. Galera, só de falar no Naruto, e mesmo o Jura falando que estava mencionando o Hokage pra provocar o Kawaki realmente ficou pé da vida e já partiu pra cima dele. Mas o Boruto chegou falando que estava tudo pronto lá pra eles irem. Sério, este capítulo deu pra gente uma batalha intensa, uma cena bombástica do Jura aqui, se curando e também uma conversa bem esclarecedora. Mas agora me falem nos comentários o que vocês acharam do capítulo, do Jura e além de outras coisas que eu não mencionei no vídeo. Porque logo sai o próximo vídeo, galera, com mais análises. Então até lá, valeu, fui!